Será que eu, enfim, mudei de ideia sobre investir em bancos? Quem é clubista há bastante tempo já deve ter visto alguns vídeos meus falando por que eu não investi em bancos. Das ações mais baratas da Bolsa, o Banco do Brasil sequer se qualifica, porque a gente tem um filtro setorial que acaba tirando o banco. Me referi ali aos meus investimentos em ações usando uma estratégia, que é a estratégia das ações mais baratas da Bolsa. De fato, excluía os bancos da sua análise. E o fato é que a gente acabou de fazer um upgrade nessa estratégia de seleção de ações baratas. E aí, será que os bancos entraram? Pois bem, nesse vídeo aqui eu vou te explicar por que eu invisto em ações baratas, por que essa estratégia tende a funcionar no longo prazo e será que adicionar bancos a essa estratégia é uma boa ideia? Presta muita atenção aqui, comenta aqui se você investe ou não em bancos, em qual banco, deixa o dedo no like e bora pro conteúdo, porque eu quero começar falando sobre a estratégia das ações mais baratas da Bolsa, que foi a primeira estratégia de seleção de ações que a gente desenvolveu no Clube do Valor e que por muitos anos foi a nossa única estratégia de seleção de ações. E eu sigo essa estratégia por um simples motivo. Eu acredito que essa é uma das melhores estratégias de seleção de ações que existem e eu tô colocando meu dinheiro nisso. É a ideia do walk the talk, de eu falar exatamente aquilo que eu pratico. O primeiro contato com essa estratégia, que a gente segue aqui no Clube do Valor há muitos anos, veio por meio desse livrinho, A Fórmula Mágica do Joe Greenblatt, em que o autor, que é um gestor famoso norte-americano, com um track record de muito sucesso, ele apresenta aquilo que ele chama de Magic Formula, né? A fórmula mágica para selecionar ações. Um nome que parece que ele está vendendo uma picaretagem, né? Uma fórmula mágica, mas na verdade é uma estratégia que funciona muito bem e funcionou muito bem, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E aí quando eu li esse livro, lá em 2014, eu fiquei maravilhado com essa forma de investir. Eu fiz um backtest, essa estratégia do Joe Greenblatt aqui no Brasil. Eu vi que ela teria rendido muito mais do que o Ibovespa e eu guardei essa ideia comigo até decidir empreender, até decidir lançar o Clube do Valor, minha empresa de investimentos, que hoje cuida de praticamente 5 bilhões de reais de patrimônio de clientes, fazendo uma gestão global da carteira desses clientes, que engloba também investimento em ações. E aí, nesse trabalho de gestão de carteiras, na parte de ações brasileiras, por muito tempo a gente só usou uma estratégia de seleção de ações, que é a estratégia das ações mais baratas da Bolsa, que trouxe uma performance muito boa no longo prazo. Pelos backtests, ela teria transformado 100 mil reais em mais de 3 milhões nos últimos 21 anos. Um resultado que faz toda a diferença. A gente está falando aqui de 17% ao ano no passado, ou inflação mais 11%. Bom, aí você pode pensar, poxa, mas isso aqui é um backtest. Bom, o fato é que essa é uma estratégia que a gente segue já desde os nossos primeiros clientes, como esse cara aqui, que está conosco desde 2016 e viu a carteira de ações dele render 420%, bem acima do Ibovespa. E uma estratégia que há cerca de 5 anos a gente usa para os nossos clientes através de um fundo de investimento em ações. A gente tem um fundo que os nossos clientes de Wealth têm acesso, que como você pode ver também, está entregando resultados bem melhores do que os do Ibovespa. Então, durante muitos anos, essa aqui não foi uma estratégia vencedora apenas para mim, mas também para muita gente que comprou a ideia. Não à toa que o vídeo que eu solto sobre ações baratas todos os meses tem uma baita aceitação aqui no YouTube para quem me acompanha. E aí, nisso, a pergunta que fica é por que essa estratégia funciona? Qual que é o racional dela? É porque eu te mostrar só os resultados sem explicar o racional acaba sendo um grande jabá. Então deixa eu te explicar aqui por que ela funciona e para mim tem um grande motivo principal, que é o fato dela eliminar os vieses comportamentais que os investidores têm e que atrapalham os investidores na hora de selecionar ativos para investir. E aqui eu quero te trazer dois conceitos fundamentais que sustentam o porquê que essa estratégia aqui funciona. O primeiro conceito se chama regressão à média. O que é regressão à média? É um fenômeno que existe na física, existe nos negócios e que existe também no mercado acionário, que eu poderia explicar da seguinte forma. Imagina que no início desse vídeo aqui eu tenha pego um copo e colocado uma cerveja bem gelada, enchido esse copo de cerveja gelada. Aí eu tô gravando aqui, eu erro algumas frases, a gente tem que cortar, tem que editar, tem que ajustar e vamos lá, digamos que eu esteja gravando aqui há 20 minutos. O que vai tender a acontecer com esse copo de cerveja gelada se eu não tomar ele, né? Porque às vezes dá vontade. Ele vai começar a suar, ele vai começar a trocar de temperatura com o ambiente. Então a cerveja gelada vai ficando quente, a temperatura vai regredindo à média. É o exemplo da física, né, da regressão à média, que no mercado financeiro funciona da seguinte forma. Uma empresa entrega bons resultados, acima do esperado, aí as suas ações tendem a subir. A empresa ela vai se tornando queridinha da maioria dos investidores, né? Se torna muito popular comprar aquela empresa que não para de entregar bons resultados acima da média do mercado. Só que está todo mundo comprando essa empresa, se ela está se tornando muito popular, se ela está virando queridinha, as ações vão ficando caras, né? Porque muitas pessoas comprando a mesma coisa, oferta e demanda.
o múltiplo da empresa sobe. Paralelamente a isso, com o passar do tempo, é comum a taxa de crescimento de uma empresa, que o nível dos resultados tenda a regredir à média. E o que acontece no mercado financeiro é que muitas vezes uma empresa acaba entregando resultados abaixo do esperado, ainda mais quando as expectativas são muito altas para ela. Quando isso acontece, na média as ações caem depois de alguns meses ou alguns trimestres com a empresa reportando resultado abaixo da média. A empresa acaba se tornando meio que um patinho feio, meio que ninguém mais quer saber dela. Adivinha? Nesse momento que essas ações tendem a ficar baratas, que a empresa tende a ficar com um múltiplo mais baixo. Ninguém quer saber dela quando ninguém quer comprar. E aí o ciclo se repete nesse fenômeno de regressão à média. E o Joe Greenblatt, ele fala perfeitamente disso nesse livro, né? Na Fórmula Mágica do Joe Greenblatt. O que ele diz ali? Ele diz que geralmente as empresas que ficam no topo do ranking da Magic Fórmula são empresas que aparentemente terão resultados piores no futuro do que tiveram no passado. Por isso elas estão com múltiplos mais baixos, por isso que elas estão baratas, por isso que elas aparecem bem ranqueadas na estratégia. Sempre vai ter motivo para você não comprar uma empresa que está no topo do ranking, até porque são esses motivos que tornaram essa empresa uma barganha. Agora eu quero te mostrar alguns exemplos tangíveis para tu entender aqui o que eu estou falando. Quando a gente começou o Clube do Valor, duas das ações mais populares da bolsa eram Ambev e Cielo. Essa aqui é uma manchete da época. Corretora, indicações defensivas, Ambev e Cielo estão na lista e elas estavam sempre na lista das mais recomendadas. Nessa outra manchete aqui, de 2016, elas eram as duas ações mais recomendadas para janeiro. Elas eram muito populares, muito queridinhas pelos investidores. Essas ações vinham crescendo bastante, as empresas vinham entregando resultados bons e elas estavam caras. E os resultados dali para frente não vieram tão bons quanto o mercado esperava. E como isso não aconteceu, o que aconteceu foi a desvalorização dessas ações. A Cielo ali, daquele momento até meados de 2021, caiu mais de 80%. A Ambev meio que ficou no 0 a 0. 0 a 0 não, né? Caiu 20% no período em que o Ibovespa dobrou. E esses são apenas alguns exemplos desse fenômeno de regressão à média que eu te expliquei. E assim como isso aconteceu com empresas mais caras, o mesmo acontece com ações impopulares, ações que ninguém quer comprar. Como lá no início do Clube do Valor aconteceu. O caso da PetroRio, por exemplo, é um caso de uma ação que era extremamente barata. A manchete era essa, né? O que PetroRio está fazendo para não ser a próxima OGX. E ali falava, olha, a PetroRio está renegociando contratos, ela chamou os fornecedores para a mesa, a coisa ali não tá boa. E aí você tem que lembrar do contexto, né? Era a época do petrolão, a época daquela crise gigante que culminou no impeachment da Dilma. Então ninguém queria comprar a PetroRio, que estava entre as mais baratas da bolsa. A gente comprou lá para os clientes mais antigos, isso aí lá em 2017. O resultado foi muito bom de lá para cá. O mesmo acontece com o Sanepar, que ficou anos aqui nas nossas carteiras. A gente também comprou lá desde 2016 e a performance com dividendos foi muito boa. E é claro, aqui eu estou sendo um pouco parcial. Tinha algumas ações que estavam baratas, que o mercado mostrava que elas estavam muito impopulares e elas se ferraram mesmo. Como o caso da Bombril, que estava na nossa carteira e caiu pra caramba. Eu digo mais, tá? No longo prazo, numa carteira de ações baratas, metade das ações vão subir e a outra metade vai cair. O grande ponto é que quando ela sobe, você ganha muito mais do que quando ela cai. E é por isso que se você mantiver consistentemente uma cesta de ações baratas na sua carteira, você vai tender a ter resultados melhores do que se você tiver consistentemente uma cesta de ações caras na sua carteira. E esse backtest aqui que a gente fez prova exatamente isso. Carteira de ações baratas superou aí em bom grau uma carteira de ações caras. Da forma que eu expliquei, eu imagino que tem algumas pessoas pensando: pô, barbada então, Amiro. Todo mundo vai ser milionário na bolsa, todo mundo vai comprar ações baratas e ganhar muito dinheiro. Cadê a pegadinha? E é verdade, tem uma pegadinha aqui. É uma pegadinha além do fato de que metade das ações baratas caem, que é a pegadinha de que não é nem um pouco fácil você investir em ações baratas. Não no sentido literal, falo aqui no sentido figurado, né? Porque é fácil. Abre o home broker, compra uma ação barata, tá na tua carteira. Agora, não é fácil se manter convicto a um case de ação barata. Por conta, justamente, dos vieses comportamentais que fazem com que nós, seres humanos, tomemos más decisões. E um exemplo de um viés que faz com que vários investidores não gostem de ações baratas, que faz com que a maioria prefira ações caras, é o viés da disponibilidade, que para te explicar eu quero voltar lá para 2006. Lembra lá a Copa do Mundo de 2006? Quando ela começou, essa era a capa do jornal e o Brasil era o favorito para 82% dos torcedores. Essa história aqui ilustra o viés da disponibilidade. Por quê? Esse viés diz que aquelas informações que a gente recebeu há menos tempo ou que estão mais facilmente disponíveis na nossa mente são as informações que a gente dá mais peso.
E o Brasil no futebol em 2006, a gente tinha várias lembranças facilmente disponíveis. A gente tinha a Copa de 2002, a gente tinha a Copa América de 2004, a gente tinha a Copa das Confederações, a gente tinha o melhor jogador do mundo, que era o Ronaldinho Gaúcho, a gente tinha o Fenômeno, o Adriano, Kaká, Quadrado Mágico, aquela coisa toda. O Brasil ser vencedor estava facilmente disponível na cabeça das pessoas, o Brasil foi eliminado e a gente viu que até o Parreira estava enviesado, dizendo que ele não se preparou para a derrota. Que é claro, um exemplo lúdico, um exemplo com futebol, mas isso vale também para os investimentos. Lá nos Estados Unidos, o Franklin Templeton fez uma pesquisa no ano de 2011 em que perguntava para investidores: como é que tu acha que foi o desempenho da bolsa em 2009? E aí, 2/3 das pessoas acharam que o desempenho tinha sido ruim quando a bolsa subiu pra caramba em 2009. E nessa mesma pesquisa perguntavam: como é que você acha que foi o desempenho da bolsa em 2010? E metade das pessoas falavam que o desempenho era ruim quando a bolsa subiu pra caramba em 2010. Por quê? Porque essas pessoas estavam com a crise de 2008 facilmente disponível ali em suas mentes. Porque essa forma de investimento em ações baratas te faz obrigar a comprar ações de empresas que você jamais compraria se você acompanhasse as notícias com frequência. Bom, dito isso, como é que a gente mede se uma ação está barata? A gente usa a mesma lógica que o Greenblatt ensinou. Um múltiplo que a gente chama de Earning Yield, que é o resultado operacional de uma empresa, e a gente pode usar aqui o EBIT, dividido pelo Enterprise Value, que é o valor total que você tem que pagar para comprar uma empresa, é o valor de mercado dela mais a dívida. E quanto maior o Earning Yield, ou seja, quanto maior o resultado operacional, ou quanto menor for o valor total de uma empresa, mais barata está uma ação. Por muito tempo essa foi a nossa estratégia, comprar aquelas 20 ações com maiores Earning Yield e fazer o rebalanceamento de 3 em 3 meses. Agora, voltando ao título desse vídeo, eu mudei de ideia sobre bancos. E por quê? Bom, para contexto, bancos não têm Earning Yield. Não existe EBIT no DRE de um banco. Não existe Total Enterprise Value para bancos. Por isso que, na estratégia das ações mais baratas da bolsa, a gente cortava bancos. Simples assim. Não é porque eu acho que seja um setor ruim, que não vai ganhar dinheiro, nada disso. Era seguir a estratégia. E aí, produzindo conteúdo na internet, é claro, também atendendo cerca de 5 mil clientes, eu percebi que muitos investidores queriam sim investir em bancos na estratégia de ações baratas. Essa era uma demanda comum. Até pedi para o Gleice colocar aí alguns comentários para mostrar isso. E esse foi um dos motivos por que a gente decidiu evoluir essa nossa forma de investir e porque a gente decidiu passar a investir com aquilo que a gente chama de as ações mais baratas da bolsa 2.0, como o próximo passo dessa estratégia. E não foi só incluir os bancos. Na verdade, foi um trabalho brilhantemente conduzido pelo André, sócio aqui do Clube do Valor, CFA, pelo Felipe Chiarelli, analista aqui de Bolsa Brasil, analista buy side, e por toda a equipe de estrategistas do Clube do Valor, que aí para contexto, tá? Você me conhece aqui dos vídeos, ouviu o Gleison falar aqui volta e meia, conhece o Felipe, mas a verdade é que a gente é 250 pessoas e tem um time só de estratégia de investimentos, cujo trabalho, cuja missão é melhorar as estratégias. E há muitos meses eles estavam imersos na missão de melhorar a estratégia das ações mais baratas da bolsa. E aí, depois de muito trabalho, saiu essa versão 2.0 da estratégia, que é mais consistente do que a versão 1.0. Nessa tabela aqui, pode ver em quantos por cento dos períodos de 1, 3, 5 e 10 anos a estratégia venceu o Ibovespa. E ela é mais consistente do que a versão 1.0. E ela também acabou rendendo mais. Você consegue ver nesse gráfico aqui do retorno de longo prazo da estratégia na sua versão 2.0 contra a versão 1.0. A gente fez isso colocando alguns filtros extras na estratégia, alguns filtros de segurança. Então, além do filtro de liquidez, a gente também colocou um filtro de excluir as 10% ações mais voláteis, que são as mais arriscadas, e excluir empresas que deram prejuízo no último trimestre ou no acumulado dos últimos 12 meses. E aí, além do EV/EBIT, a gente trouxe outras duas métricas para compor um tripé de valor, que são as métricas Book to Market, que é patrimônio líquido por valor de mercado, Cash Flow Yield, que é o fluxo de caixa livre dividido pelo Total Enterprise Value, e o próprio Earning Yield operacional, que já existia na versão 1.0 da estratégia. E aí, para bancos e seguradoras, a gente manteve o Book to Market, que funciona igual. A gente não aplica o Cash Flow Yield, porque elas também não têm essa métrica, tampouco o Earning Yield. A gente trocou elas duas pelo LAIR, né, o lucro antes do imposto de renda, dividido pelo valor de mercado, que foi a adaptação mais fiel que a gente conseguiu ter dessas métricas de valor. E o resultado acabou sendo uma estratégia mais robusta, mais consistente e mais rentável, que acabou entregando um retorno composto superior, com um risco inferior do que a primeira versão da estratégia, que já era muito boa. E aí, será que algum banco passa nessa lista atualizada das 20 ações mais baratas da bolsa? O ranking desse mês atual, primeiro ranking dessa versão 2.0 da estratégia, nós temos a presença aí de 3 bancos: o Banrisul, o ABC Brasil e o Banco do Brasil.
finalmente passou a vigorar nessa estratégia de ações baratas. Como eu invisto no fundo de ações baratas do Clube do Valor, como eu sou cliente do Clube do Valor, automaticamente eu passei a ter essas ações. E espero que aqui tenha ficado bem claro o racional da forma como a gente seleciona ações, que é só a ponta do iceberg, né, do trabalho que a gente faz de gerir portfólios. Falando em portfólios, se você é investidor, já tem uma carteira montada e quiser ter uma conversa com o nosso time para receber eventualmente até uma análise da sua carteira, com um especialista aqui do Clube do Valor, uma reunião online, aproveita a chance e aperta aqui para a gente ter os dados, a gente vai te contatar para agendar um momento contigo. Era isso, um grande abraço e até mais.